Vamos lá, meu povo. Avaliação de literatura. Dia 18, na terça-feira. Conteúdos. Todas as figuras de linguagem, tá? As de linguagem, as de construção, as de som, as de pensamento. Então, eu nem preciso colocar aqui, todas elas. Todas estão no caderno, ok? Então, vocês podem também servir como referência o caderno. E o trovadorismo, que é o que eu vou explicar hoje. Ok? Só nada, porque figuras de linguagem são umas 20. Tranquilo? Então vamos para o trovadorismo para dar tempo. Tem gente que ainda não ligou as câmeras, está enrolando o esqueleto. Cadernos, por favor. Se eu ver que não vai dar tempo, eu explico e depois eu mando material para vocês, tá? Que tem que dar tempo de eu terminar, né? Então vamos lá. Como eu comecei a explicar na aula passada, gente, se cortar, se estiver falhando, vocês me falam, tá? Como eu comecei a explicar na aula passada, agora nós vamos entrar no mundo dos períodos literários, que é a contextualização histórica em relação à sua produção. Então, o que as pessoas produziam em determinado momento histórico? Como que essa fase de início de produção literária? O que as pessoas liam? Como que elas se divertiam? Qual que era a forma de cultura que se tinha em determinada época? Tá? Então, agora nós vamos começar uma linha histórica e o trovadorismo vai começar lá na Idade Média. Vocês já devem ter estudado sobre a Idade Média e agora nós vamos estudar um pouquinho mais sobre essa produção. E como nós dissemos, a questão da contextualização do período literário tem que tem que ser baseada num contexto histórico, tá? Então vamos só entender aqui qual que era o contexto histórico. Como eu disse a vocês, eu não vou me prender à história. Eu vou fazer algumas referências para que vocês relembrem, né? Já tenham um breve conhecimento sobre isso. É só para a gente relembrar o que estava acontecendo e o que isso trouxe para a literatura. Não para a arte como um todo, mas para a literatura. Vocês vão ver que, de acordo com cada período, às vezes nós vamos entrar muito a fundo na arte, tá? E não apenas na literatura. Ok? Então vamos lá. Na época do trovadorismo, o que estava acontecendo? Então, estávamos na Idade Média, tá? O trovadorismo se deu no sul da França, numa cidade chamada Provença. Ele destacou mais em Provença que os trovadores produziam com mais intensidade. Então, era uma sociedade feudal. As primeiras universidades, Paris, Coimbra, Bolonha e Oxford. Né? Então, França, Portugal, Alemanha e Inglaterra. Onde que nós tínhamos
as primeiras universidades, ou seja, o crescimento, né? O primeiro tipo de instituição. As universidades não tinham o perfil que tem atualmente, claro. As universidades eram providas de áreas a fim daquela contextualização, no caso, a sociedade feudal, o feudalismo, né? E nesse período, nós vamos, no finalzinho da Idade Média, nós vamos ter o renascimento urbano e comercial. Crescimento econômico, desenvolvimento intelectual. Tá. A partir daí, o que que isso tem a ver com a literatura? Então vamos lá. Nós vivíamos a era que nós estamos estudando, então, na Idade Média, nós tínhamos muita questão do homem. O homem sobressaía em cima da mulher. O homem nós tínhamos as classes sociais bem definidas, aqui que é o próximo slide. Então tem o rei soberano, a nobreza e o clero, os cavaleiros e senhores, e depois os soldados, camponeses e servos. Então, a grande parte da população era formada de soldados, camponeses e servos. Então, era muito distinta a sociedade. E o que que isso tem a ver com a literatura? Nós vamos ver que alguns cavaleiros produziam as obras e alguns soldados produziam as obras. Tá? Então, a sociedade era bem definida e isso vai trazer também a escolha do determinado público-alvo. Como assim a escolha? A arte, ela não era para todos. A literatura, ela era para o público selecionado. Então, era para o clero, para a nobreza, né? Principalmente a nobreza. Eu falo do clero porque nós vamos ter a religiosidade aí, mas a literatura, a arte, era para o rei, nobreza e alguns cavaleiros e senhores. Ela era muito bem apontada para quem seria seu público-alvo. Não era generalizada igual é hoje. Eu coloco um livro à venda e todo mundo, qualquer um pode comprar. Não, naquela época era muito bem selecionado. Então, nós já temos uma pequena parte da população que teria acesso a essa literatura. Por isso, algumas obras produzidas naquela situação, os seus autores nem tiveram consagração, foram publicadas anos depois, eles não viram as suas obras mesmas serem publicadas, tá? Muitas vezes as obras eram publicadas bem depois e eles não tinham conhecimento disso. Mas que tipo de obra, que tipo de texto eles produziam então? Vamos lá. Se o rei mandava junto com o clero, eu tenho o teocentrismo. Dentro das obras, as características principais são teocentrismo. O que é o teocentrismo? Deus ao centro. Então, a ciência não vai fazer parte aqui. É Deus. Eu devo seguir os preceitos da igreja. Se eu não seguir os preceitos da igreja, eu vou ter um castigo qual o bispo, o papa vai me transmitir. Os dogmas da igreja nunca foram questionados. Se ele dissesse que você deveria doar um terreno para o reino dos céus, você deveria. Nunca foi questionado nesse período, né? Depois nós vamos encontrar os questionamentos. Então, Deus aqui vai ser o centro das coisas. O teocentrismo vai estar presente. Tá? Algumas situações nós vamos encontrar a própria religiosidade dentro dos textos. Aí nós vamos ter a manifestação do povo, que é a mudança de língua. Como nós estamos na Idade Média, não se tem história, não se tem fatos do Brasil na Idade Média. Então, nós estamos estudando, como eu disse, Portugal, uma vez que nós somos um país colônia de Portugal. Então, a língua era o galego-português. Eu não tinha uma unidade linguística ali para ser definida as obras. Tá? Então, a língua vai sofrer essa mudança. A mudança de assunto em determinados tipos de cantigas, por quê? Vou chegar no assunto central. Não são poesias que as pessoas produziam, são trovas. O que é uma trova?
É a união da poesia com a música. É a relação da poesia com a música. Então, os textos aqui foram produzidos para ser musicalizados. Alguém já recebeu uma serenata? O que é uma serenata? Meu pai Maria Lúcia, meu pai tá falando que eu já recebi serenata. Eu nunca recebi serenata, não. Tá vendo? Vocês que faziam Serenata. serenata? O que é uma serenata? Quando alguém vai. Hoje em dia, é claro que é mais modernizado, né? Eu só vou explicar atualmente para a gente chegar lá na Idade Média. O que é uma serenata? Hoje em dia, as pessoas vão na porta da sua casa, ligam um som, né? Antigamente tocava-se ao vivo. Ligam um som e oferecem uma música a você, mas isso é de madrugada ou mais tarde. É uma música que vai. Vocês estão me ouvindo ou eu estou cortando? A imagem parou. Alguém me ouve? Ah, voltou. Eu também estou Sim. ouvindo. É porque parou. Então, a serenata é uma música oferecimento à pessoa amada. E nessa época, lá na Idade Média, eles criavam as cantigas, as trovas, para oferecer à pessoa amada. Assim como uma serenata. E elas eram musicalizadas. Só que o instrumento musical que tocava-se na época chama-se alaúde. Alaúde parece um violão. É um instrumento de cordas, muito parecido. Hoje ele já não é em questão mais. É muito parecido com o violão. Então, os trovadores, ou os jograis, eu vou explicar a diferença, pegavam o violão, produziam as cantigas e cantavam as suas amadas, em forma de serenata ou de seresta, né? Algumas pessoas hoje falam seresta. É esse tipo de produção daquela época. Ah, mas eles não liam livros? Por enquanto, vai aparecer só algumas novelas de cavalaria que se formarão mais presentes no humanismo. Tá? Não é a nossa poética atualmente. Essa cantiga da Ribeirinha, que eu coloquei aqui como característica, foi a primeira obra que se tem história, a primeira manifestação artística que se tem história dentro da literatura, que é a cantiga da Ribeirinha, tá? Então, vocês entenderam? O tipo de produção naquela época eram as trovas ou as cantigas, que é a relação entre poesia e música. Então, os trovadores, eles produziam as suas poesias e elas eram musicadas. E para ser, isso aqui é importante, tá? E para ser musicalizada, elas tinham certas características. A primeira delas é o paralelismo. Mas o que é o paralelismo? Observem aqui comigo que eu fiz uma setinha para vocês entenderem. Olha só. Ai flores do verde pinho. Ai flores do verde ramo. Tá vendo que a estrutura sintática é a mesma? Ai flores, ai flores. Ai flores, ai flores. Do verde pinho, do verde ramo. Eu mudei nessa estrutura sintática, considerando essas duas que estão em amarelo, eu mudei Maria apenas... Lúcia, Oi? consegui entrar. Minha internet estava ruim. Eu A até minha mandei lá também, no grupo. eu acho que era a minha que travou. Não, mas a minha eu saí porque tava conectando. Aí eu saí, depois na hora que eu fui entrar, tava pedindo pra guardar, que não tava dando. Aí eu fiquei tentando, agora deu certo. Ah, porque o meu também tava... Se eu cair de novo é por causa disso, tá? Tá. Então, gente, o que é o paralelismo? Eu tenho duas estruturas sintáticas muitíssimo parecidas, que muda apenas uma palavrinha. Então, ó, ai flores do verde ramo. Ai flores do verde pinho. Eu mudei uma única palavra. A estrutura sintática é a mesma. Pinho caracteriza verde,
Ramo caracteriza verde. A estrutura da frase é igual. Eu só vou mudar uma palavra ou outra. Isso é o paralelismo. Outro exemplo de paralelismo dentro dessas estrofes. Se saberdes novas do meu amigo. Se saberdes novas do meu amado. Amigo, amado. Tá? Agora, ai Deus, eu é. A linguagem é galego-português, não é o português aqui do Brasil, tá? Isso aqui já foi adaptado, a linguagem em sua essência natural não é essa, né? Isso já é adaptação, tá? Agora, gente, ai Deus eu é, cuidado com isso aqui para não confundir. Tá vendo que é idêntico? Isso vai se chamar refrão. Não é uma cantiga, não é uma trova, não é musicalizado, então vai ter o refrão, que é o refrão que nós conhecemos hoje. Que é aquilo que vai se repetir em todas as estrofes. Tá? Então, ai flores do verde pinho. Ai flores do verde ramo. Paralelismo. Estrutura sintática quase idêntica. Aliás, a estrutura sintática é idêntica, só muda uma palavra ou outra, tá? E repetição é o refrão. Então, são duas artimanhas aí que vão aparecer na questão das trovas do trovadorismo, das cantigas, que vão aparecer muito, que é uma característica primordial. É obrigatório? Não, não é obrigatório, tá? Mas elas estarão presentes em muitas obras, em muitos textos, mas não é uma questão obrigatória. Tranquilo? O que é paralelismo e o que é refrão? Deixa eu ver. Ok? Então, se eu pedir assim, eu coloquei lá uma trova na prova e disser, retire uma característica em sua forma. Você pode falar o paralelismo e pode falar do refrão, tá? Quando a gente fala de forma, é a forma do texto, não é a linguagem formal. Quando eu falo retire uma característica formal, é quanto à sua forma. Então, vamos lá. Esse instrumento musical aí é o alaúde, tá vendo? Bem parecido com um violão mesmo, né? Um instrumento de cordas. E aí, nós vamos ter os tipos de cantiga. O que é um tipo de cantiga? São tipos de obras produzidas. O que é uma cantiga? É a relação entre a poesia e a música. É a junção desses dois termos. Eles produziam as poesias e essas poesias eram musicadas através do alaúde. Então, eu tenho aí algumas cantigas, tá? Cantigas de amor, cantigas de amigo, cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Existem esses 4 tipos de cantiga. Eram os 4 tipos de poesia produzidos naquela época. Não se tinham romances, não se tinham novelas, não se tinham crônicas, não se tinha contos. Eram apenas as cantigas, que eram as poesias. Poesia de forma musicalizada, né? Olha só, organização das cantigas. Se eu tiver rápido, vocês me falam, tá? Eu tenho as cantigas líricas, que eu vou dividir essas duas aqui, cantiga de amor e cantiga de amigo. E eu tenho as cantigas satíricas, que é a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Tá? Mas o que é isso? O que são essas cantigas? Dentro dessas cantigas líricas, eu tenho aquela que o eu lírico vai falar do seu sentimento. E dentro das cantigas satíricas, eu tenho aquelas que o eu lírico vai ironizar, criticar, cutucar, de forma sutil ou não, tá? De forma sutil ou não, é alguém ou algum assunto,
Seria hoje como se fosse uma manifestação, tá? Vamos lá então. Cantigas de amor. O que eu vou encontrar nas cantigas de amor? O eu lírico masculino. A coita. O que é a coita? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. É o sofrimento. A coita é o sofrimento. Então, eu sofro, presta atenção, eu sofro por uma mulher. E essa mulher é idealizada, ela é inalcançável. Então, as cantigas de amor, a mulher está acima do homem. Então, o homem, ele sofre de amor, ele tem por ela um amor cortês, nada dessa vulgaridade que a gente ouve atualmente. O ambiente é palaciano. Lembra que nós falamos agora que tinha um público destinado à arte que não era generalizada? Então, na cantiga de amor, eu tenho o homem vassalo. O que é o homem vassalo? É o homem empregado da mulher, porque a mulher é acima, a mulher é soberana, a mulher é idealizada, a mulher aqui é perfeita, não tem defeitos, ela é cheia de detalhes perfeitos, tá? Então, o homem é vassalo. E aí eu tenho a coita, porque a mulher não quer aquele homem, porque a mulher nem sabe do sentimento daquele homem. Então, aqui o sofrimento, que é a coita, que nós vamos chamar de coita nessa situação, ele vem derivado de um amor que muitas vezes não foi realizado, não foi consumado. É simplesmente o homem sofre desejando ter aquela mulher e pronto. Tá? Então, por isso a mulher é idealizada, por isso a mulher é soberana e o homem é o vassalo, o homem é o de baixo. E sempre o eu lírico masculino produzindo, tá? Por que eu estou falando do eu lírico masculino? Porque nós vamos, claro que nessa situação, somente quem produziam eram os homens, tá? Os produtores aqui eram sempre os homens. E nas cantigas de amigo, mesmo que os homens produziam, o eu lírico é feminino. Então, o homem produzia, o autor produzia, o trovador produzia, era um homem, mas ele produzia como cantiga de amigo, com eu lírico feminino. O que é o eu lírico feminino? É quando eu falo minha senhora, meu senhor na cantiga de amigo. Se é o amor cortês, eu vou tratar por senhor, por senhora. É algo muito gentleman, tá? É algo muito cortês, muito sutil. É o começo de um relacionamento, não é algo tão natural quanto é hoje. Na cantiga de amigo, então, nós vamos encontrar o amor sendo tratado como amigo. Então, eu vou falar o meu amigo. O ambiente é em meio à natureza. Aqui nós vamos encontrar o ambiente palaciano. E aqui, a maioria das vezes, é a natureza. Então, a natureza aqui vai ser confidente, a natureza vai ser a que aguenta a tristeza da mulher, tá? A mulher é camponesa, a mulher é mais humilde, a mulher não é palaciana. Tá vendo a diferença? Na cantiga de amor é como se fosse algo mais chique, a cantiga de amigo, algo mais simples. A mulher camponesa, e aqui quem sofre é a mulher, não é o homem. Então, sofrimento masculino na cantiga de amor e sofrimento feminino na cantiga de amigo. Deixa eu notar uma coisa aqui importante. O eu lírico é masculino, mas quem produz são os homens.
tá? Mesmo que seja um trovador, um homem que produz, o eu lírico é feminino. Então, ele se veste psicologicamente de mulher, né? Ele incorpora uma mulher para produzir as cantigas de amigo. Pessoal, por enquanto, ok? Maria Lúcia, quem produzia era o homem porque a mulher não tinha direito, né? A mulher nem era alfabetizada. Então, no caso, nessa época, eram só os homens que escreviam. Só os homens que escreviam. Emanuele, a mulher vai aparecer, olha pra você ver, Idade Média é entre o século V e século X. Né? Então, é um período longo de produção, por volta de 500 anos. A mulher, como para nós, vai aparecer, aqui no Brasil, aparece só no século XX. Século XX, já na geração, já no modernismo. Só que para nós vai aparecer antes com Jane Austen, por exemplo, lá no romantismo, que é finalzinho 18, começo 19. Então a mulher vai demorar muito ainda a aparecer. Só os homens. Não quer passar. As cantigas de escárnio, que nós dissemos aqui nessa tabelinha, a de escárnio, que já são as cantigas satíricas, né? Então, ela vai fazer uma crítica indireta e irônica. Por isso que nós vamos encontrar expressões ambíguas. Igual na época da ditadura militar, se dizia, mas não dizia, tá? É naquele estilo. As cantigas de escárnio, ela vai ser uma forma sutil de criticar alguém ou criticar alguma coisa. Por isso que ela é uma crítica indireta. O eu lírico predominante aqui também é o masculino, tá? Uma vez que quem também produziam eram os homens. Então, a cantiga de escárnio e de maldizer são bem parecidas. A diferença é essa, que a de escárnio é uma crítica indireta e a de maldizer é uma crítica extremamente direta. As cantigas de maldizer têm o intuito de agredir mesmo, de cutucar, de ser direto. Tem palavrões, termos de baixo calão, palavrões também aparecem aí, tá? Que ela é bem direta, ela é bem feia, propriamente dita. E como eu disse a vocês, muitos autores aqui não foram consagrados, né? Por isso que não se tem muitos nomes, a maioria das cantigas vem com autores desconhecidos. Aqui nós vamos ter o Paio Soares de Taveiroz, que é aquele que escreveu a cantiga da Ribeirinha, que eu coloquei lá nas características. Ela também é chamada de cantiga da Guarvaia, tá? Porque até não se sabe nem o nome oficial. Dom Afonso X, General História, e Fernão Lopes, a Crônica de Dom Pedro I. O que acontece? Fernão Lopes foi nesse entremeio entre o final da Idade Média e o começo do humanismo. Porque o humanismo já é o período de transição, né, da Idade Média para o Renascimento Cultural. E Fernão Lopes, ele trabalhava na corte e ele era defensor da Torre do Rei. O que é isso? Ele era quem tinha toda a papelada, a parte burocrática da corte. Então, ele tinha acesso a tudo que Dom Pedro fazia, o rei da época, e Fernão Lopes produzia algumas crônicas baseadas no seu conhecimento sobre a corte, tá? Mas também esses trechos foram poucos publicados. Há alguns críticos que ainda estudam um pouquinho sobre as crônicas de Fernão Lopes, né? Que às vezes não tem a sua essência literária. Lembrando que nós estamos estudando textos literários. Então, todas aquelas características que nós vimos no começo do ano, literariedade, plurissignificação,
conotação, nós vamos encontrar. O que não for literário não está sendo estudado, tá? Então, nós vamos nos prender a essa literariedade aí. Vamos lá. O que é um trovador, um jogral ou um segrel? São os artistas da época medieval. O trovador era um senhor da nobreza que compunham e executavam as cantigas. O jogral, ele é um termo que surgiu até antes da palavra trovador, mas são pessoas que se divertiam. É como se fosse assim, o trovador é o chique, o jogral é o humilde, tá? Mas que executavam as cantigas. E o segrel são músicos, porque eles não eram consagrados. As trovas, as cantigas eram produzidas como forma de entretenimento. Não era um trabalho de ninguém, igual é hoje. A música é produzida porque é um trabalho de alguém. Não. Nessa época era como uma forma eu não estou treinado para fazer, deixa eu produzir uma trova. Tá? E o segrel eram aqueles que eram bem-sucedidos, foram aqueles que apareceram, né, de acordo com a sua produção dentro das trovas e cantigas. Tá? Então, o trovador era quem produzia e quem executava. O jogral pegava essas músicas sem nenhum fundamento, sem nenhuma obrigatoriedade, vamos assim colocar, e o segrel eram aqueles que se tornaram mais famosos, que conseguiram sobressair no mundo das trovas. Então, nós vamos falar trovadores, tá? Ao invés de falar autores, nós podemos falar em trovadores. Agora, eu trouxe aqui um trechinho da primeira cantiga produzida. Eu quero que vocês prestem atenção porque a linguagem é extremamente diferente daquela que nós estudamos atualmente, tá? Vamos lá? Júlia Menezes, você lê para nós? Lê devagar. Preste atenção na linguagem. For como me vai. Cajamoiro por vós, e aí, minha senhor branca e vermelha, queredes que vós retrate? Eu me levantei, que então não vi feia. E minha senhor, desde aquele dia, aí, me foi a muito mal. E vós, filha de Dom Pai, Moniz, e bem vos semelha, da ver por eu vós guavaia, minha senhor da alfaia, nunca de vos ouve nem ei, vale. Então, olha só. Preste atenção aqui nas características formais primeiro, né? Ó, minha senhor, deixa eu pegar um pouco mais claro aqui. Minha senhor, minha senhora, tá? Minha senhora é o amor cortês, é a forma respeitosa de se tratar a mulher desejada, a mulher amada. Aqui de novo, minha senhor, branca e vermelha. Ou seja, estou enaltecendo, estou elogiando-a. Cajamoiro por vós, eu morro por ti. Ou seja, eu estou sofrendo, eu morro por você. Olha o sofrimento, que seria a coita. Pois, minha senhor da alfaia, nunca de vos ouve nem ei, valia. Nunca de vós ouve nem ei. Então, nunca nós tivemos relacionamento. Nunca de vós ouve nem ei. Você nunca olhou para mim. Nunca de você eu esperei nada. Vale a tua correia. Então, olha que então não te vi feia. Olha o homem exaltando a mulher, o homem sofrendo, né, a coita, morro por vós, e o amor cortês, minha senhor. Essa cantiga de Taveiroz, de Paia Soares de Taveiroz, é a cantiga da Ribeirinha, é a primeira que se tem notícia até hoje. Agora, vamos prestar atenção para a gente aprender classificar
aqui as cantigas. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus se verá cedo. Vamos lá. Presta atenção que aqui é mais difícil um pouquinho. E ai Deus se verá cedo. E ai Deus se verá cedo. Qual que é o nome desse recurso? Que repete idêntico. Refrão. Agora, olha aqui. Ondas do mar de Vigo. Ondas do mar levado. Que recurso que é esse aqui? Paralelismo. 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 E agora outro detalhe. Se vistes meu amigo. Opa. Um negócio aqui sozinho. Se vistes meu amigo. Qual tipo de cantiga que trata o amor como amigo? Daquelas 4. Amigo. Cantiga de amigo. Isso. Se vistes meu amigo, se vistes meu amado. Então, é um eu lírico feminino. A mulher falando para o homem, tá? Aqui nós vamos estudar só a possibilidade de relacionamento homem e mulher, tá, gente?